Existe uma descoberta sobre o cavaleiro no cavalo branco que vai explodir sua mente. Hoje você vai descobrir 3 revelações que 99% dos cristãos nunca ouviram falar. Nos próximos 15 minutos, sua visão sobre o cavaleiro no cavalo branco vai mudar completamente. A terceira revelação é tão impactante que você precisa assistir até o final. Mas antes de revelar essas descobertas, você precisa entender o contexto. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa usada como prisão pelo Império Romano. Ali, sozinho, privado da comunhão com os irmãos, mas cheio do Espírito Santo, ele recebe visões que revelam o destino da humanidade e o triunfo de Cristo. É neste momento que tudo muda. Imagine a cena: céus abertos, relâmpagos cortando a escuridão, anjos em posição solene, e diante dos olhos de João surge a visão gloriosa de um cavalo branco. O silêncio é quebrado pelo som de trombetas celestiais. Foi então que o cavaleiro toma a decisão que altera o curso da eternidade. Ele cavalga com autoridade, justiça e poder. Este cavaleiro não é outro senão Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A primeira revelação quebra o maior mito sobre o cavaleiro no cavalo branco. Você sempre ouviu que ele poderia representar uma força política ou até mesmo o anticristo, não é? Prepare-se para descobrir a verdade. Este cavaleiro é Jesus Cristo, como descrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, onde João declara: "Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça." Naquela época, o cavalo branco era símbolo de vitória, pureza e autoridade real. Reis e generais romanos entravam triunfantes em suas cidades sobre cavalos brancos após as batalhas vencidas. João, inspirado pelo Espírito, não escolhe esse símbolo por acaso. Ele revela que Cristo não virá como sofredor, mas como vencedor, esmagando todo o poder das trevas. Isso muda tudo o que sabemos sobre a imagem de Jesus. Ele não é apenas o cordeiro imolado, mas também o guerreiro vitorioso que governa com justiça eterna. Mas isso é só o começo. A segunda descoberta é ainda mais impressionante. Arqueólogos encontraram inscrições romanas descrevendo desfiles triunfais de generais que conquistaram territórios. Esses generais recebiam coroas de louros e eram chamados de salvadores do povo. Durante séculos, estudiosos debateram sobre por que João usa a imagem de um cavalo branco, justamente em um contexto onde Roma exaltava seus imperadores como deuses. Agora temos a resposta. João, inspirado por Deus, está declarando que só existe um verdadeiro rei, e ele não está sentado em Roma, mas nos céus. A coroa que Jesus usa não é de louros que murcham, mas de muitas coroas, sinal de autoridade universal. Isso significa que toda glória humana é passageira, mas o governo de Cristo é eterno. Essa revelação desmonta a propaganda de Roma e mostra que o poder terreno não é nada diante da soberania divina. E chegamos à revelação que vai explodir sua mente. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, existe um detalhe que passou despercebido por 2000 anos. João diz: "Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus." Esse detalhe muda tudo. O sangue na veste não é apenas símbolo de juízo contra os ímpios, mas também da vitória da cruz. É o próprio sangue de Jesus, derramado em favor da humanidade, que agora se torna estandarte de guerra contra as forças do mal. Quando você entende isso, tudo se conecta de forma sobrenatural. O mesmo Cristo que morreu para salvar é o Cristo que virá para reinar. O cordeiro e o guerreiro são um só. O sangue que redime é o mesmo que condena os inimigos de Deus. Como isso se conecta com sua vida hoje?
não é apenas uma cena distante ou uma profecia para o futuro. É sobre como Deus opera em nossas vidas agora. O mesmo poder que colocou Jesus sobre o cavalo branco é o poder que pode levantar você em meio às suas batalhas. Se Cristo triunfou sobre a morte, ele pode triunfar sobre o medo, sobre a ansiedade e sobre os gigantes que você enfrenta. Isso não é história antiga, é uma convocação para você viver como mais que vencedor. Quando você entrega sua vida ao cavaleiro do cavalo branco, passa a compartilhar da vitória dele. Tem mais uma descoberta impressionante. Em Isaías, capítulo 63, versículo 1, existe uma palavra em hebraico que muda tudo. A palavra Edom significa vermelho e aparece no contexto de um guerreiro que vem de Edom com vestes tintas de sangue. Um estudioso descobriu que esse texto é um prenúncio direto de Apocalipse capítulo 19. Isso significa que desde o Antigo Testamento, Deus já revelava que o Messias viria como guerreiro vitorioso, manchado não pelo sangue dos outros, mas pelo seu próprio sangue, que é sinal de redenção. É como encontrar um tesouro escondido por séculos, uma linha secreta que conecta profecias distantes em uma única revelação gloriosa. Quando conectamos todas essas revelações, vemos o padrão divino. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É o cavaleiro no cavalo branco que vence as nações e é o guerreiro prometido desde os profetas. Quando entendemos que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, percebemos que nossa vida faz parte de um plano perfeito. Cada momento da sua história está entrelaçado nesse projeto eterno que começou antes da fundação do mundo. Da próxima vez que ler Apocalipse capítulo 19, versículo 11, lembre-se, não é apenas um texto antigo, é uma promessa viva de vitória. Se Deus foi capaz de enviar seu Filho para vencer o inferno, a morte e Satanás, o que ele não pode fazer em sua vida? O cavaleiro no cavalo branco não é uma metáfora distante. É o próprio Jesus vindo para mostrar que o bem triunfa, que o mal será derrotado e que você tem um lugar ao lado do vencedor. Se esta revelação tocou seu coração, preciso pedir 3 coisas importantes. Primeira, se inscreva no canal Mistérios da Eternidade, porque toda semana trago revelações que revolucionam sua compreensão da palavra. Segunda, deixe seu like. Isso me mostra que conteúdos profundos fazem diferença na sua vida. Terceira e mais importante, comente qual revelação mais te impactou. Sua resposta é muito importante para mim, porque me ajuda a entender como Deus está usando estes vídeos. Se conhece alguém que precisa desta verdade, compartilhe. Conhecimento que transforma precisa ser compartilhado. Nos vemos no próximo mistério da eternidade. Que Deus abençoe abundantemente sua vida.